Palmeiras. 100 anos de história. Oferecimento. O grande lance é pintar com Luxcolor. Cobre, rende e dura muito mais. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Dove Man Invisible Dry. Invisível em 100 cores, incluindo preto e branco. Boa noite, feliz 2014 para você, 2014 ano de muito futebol, ano de Copa do Mundo, ano de muitas emoções e ano do centenário do Palmeiras. No mês de agosto, toda a nação palmeirense vai comemorar 100 anos dessa história gloriosa do campeão do século XX e uma história que só está começando no século XXI, mais um ano de academia, um ano de arena, um ano de muita coisa importante para acontecer. Seria impossível contar a história do Palmeiras em apenas um programa, mas a gente tentou reunir algumas das grandes estrelas, algumas figuras históricas do Palmeiras, para bater papo conosco sobre esse grande time. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Flávio. É um prazer estar com você. Olha, nós temos algumas das grandes estrelas do Palmeiras aqui e eu vou começar falando deles que um veio de Bangu, outro veio de Araraquara. Mas incrível. Os dois, um parece que tem o sobrenome do outro, né? E os dois giraram o sobrenome do Palmeiras. Claro que eu estou falando de Dudu e Ademir. É impossível você falar do Palmeiras sem falar em Dudu e Ademir. Que dupla fantástica é essa. Momentos de muita história, de muita glória passaram por José Carlos Brunoro, que continua trabalhando no Palmeiras agora, mas a histórica Parmalat também vai passar por essas lembranças de 100 anos de Palmeiras. E neste time estava o goleiro Sérgio, de tantas histórias, de um tabu muito importante, da conquista da Libertadores, tem muita coisa legal. E para nos ajudar a amarrar essa história, o historiador do Palmeiras, o Fernando Galupo, que tem tanta coisa bonita escrita pelo Palmeiras e que vai nos ajudar nessa noite especial do futebol e especial do Palmeiras. Rápido intervalo, já nós começaremos a falar um pouquinho, homenagear um pouquinho da grande sociedade esportiva Palmeiras, 100 anos de grandes histórias. Voltamos já. De agosto de 1914. Inspirados pela visita ao Brasil do Torino e do Pro Vercelli, equipes italianas de futebol, alguns jovens vindos do país europeu para São Paulo decidiram fundar um time para representar os imigrantes da velha bota. Nascia ali o Palestra Itália, primeira equipe de origem italiana da capital, e que logo no ano seguinte à fundação conquistou o primeiro dos títulos que lhe deram o apelido de campeão do século XX, a Taça Savoia. Em 1920, o sonho dos garotos operários virou realidade de gente de time grande, com a compra do Parque Antártica, onde o Palestra já mandava jogos desde 1917. Com o próprio dinheiro, nas décadas seguintes, o clube construiu o estádio que foi a casa dele por quase um século. Em 1942, com a Itália aliada à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, o Palestra sofreu pressão política e foi obrigado a mudar de nome, primeiro para a Palestra de São Paulo e depois para a Sociedade Esportiva Palmeiras.
E a estreia do novo nome foi com o título paulista, no episódio que ficou conhecido como Arrancada Heróica. Contra o rival São Paulo, no Pacaembu, os jogadores entraram em campo com uma bandeira brasileira e trouxeram a torcida para o lado do Palmeiras. Apoiado, o time venceu por 3-1 e viu os adversários irem embora do estádio no intervalo, ficando a taça com a equipe do Parque Antártica. O clube dos italianos era agora definitivamente brasileiro. Nos anos seguintes, o Palmeiras confirmou ser uma grande potência do futebol nacional, com muitos títulos. Em 51 veio a Copa Rio, que resgatou a autoestima dos brasileiros, ainda traumatizados com a perda da Copa do Mundo no ano anterior. Na época, a conquista foi exaltada em todo o país como um título mundial. Durante todo o século XX, o Palmeiras montou esquadrões inesquecíveis. As academias, nos anos 60 e 70, enchiam os olhos dos torcedores com um futebol técnico e eficiente, fazendo frente ao Santos de Pelé. Em 65, o Verdão trocou de cor pelo amarelo e vestiu a camisa da seleção brasileira na inauguração do Mineirão. A vitória por 3-0 marcou o nome da sociedade esportiva na história do estádio. Os anos 80 não ficaram na memória dos palmeirenses, mas, em compensação, a era Parmalat, na década de 90, trouxe grandes estrelas e encerrou o jejum de títulos do clube. O Palmeiras vencia quase tudo que disputava. Com o fim da parceria no início do novo século, veio o primeiro rebaixamento. O Verdão subiu na bola e, de volta à elite, alternou altos e baixos. Em 2012, novo rebaixamento e retorno à primeira divisão no ano seguinte. Craques da história do futebol brasileiro como Heitor, Julinho Botelho, Oberdan Catani, Valdemar Fiume, Djalma Santos, Ademir da Guia, Leão, Dudu, Luiz Pereira, Leivinha, Rivaldo, Evair, Edmundo, Alex e Marcos são alguns dos vários nomes lendários que vestiram a camisa verde. Os títulos em 100 anos de existência não são poucos. Os principais foram conquistados pelo time de futebol, embora o Palmeiras tenha destaque também em outras modalidades. Entre os grandes troféus, 22 estaduais, 13 títulos nacionais, uma Libertadores e a Copa Rio de 51. 2014 começou e para o torcedor palmeirense a Copa do Mundo não importa. Este é o ano do Palmeiras. Dentro de campo, retorno à Série A, mas com incertezas em relação à equipe. A grande felicidade vem de fora de campo, ou melhor, dentro de um novo campo, que é o grande presente já garantido para o centenário. A volta para casa com a entrega do Allianz Parque, prevista para o segundo trimestre do ano. Com uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro, cheia de dificuldades superadas na base do coração e de glórias alcançadas dentro de campo com honra e lealdade, o Palestra tem um grande desafio pela frente no século XXI. Se precisou de 86 anos para ser o campeão do século XX, o Palmeiras tem o mesmo tempo até o fim deste século para repetir a façanha. Os palmeirenses não têm dúvidas de que isso é possível. Parabéns, Palmeiras, pelos 100 anos enaltecendo o futebol brasileiro. Nós vimos esse VT maravilhoso, contando um pouquinho do que foi. É tão grande o Palmeiras, né? E a gente selecionou um pouco dessa belíssima história. Fernando Galupo, você como historiador do Palmeiras, tem algum momento que te chama mais a atenção? Se você pudesse escolher um momento de tanta história mágica que a gente viu um pouquinho aí, tem um em especial para você? Flávio, amigos, boa noite, Dudu, Brunoro, Chico, Sérgio, Ademir da Guia. Falar do Palmeiras sempre é um momento de emoção, de paixão, de resgatar glórias, da gente falar com muito carinho e amor, né? Eu digo que um momento ápice, né, que talvez nós nem aqui estaríamos para começar a conversar sobre 100 anos, seria aquele jogo épico da mudança de nome,
em 1942, né, no abençoado dia 20 de setembro de 42, aonde morria o líder Palestra Itália e nascia a Sociedade Esportiva Palmeiras. Acho que ali é um momento chave, porque, sem dúvida alguma, revisitando os arquivos da Sociedade Esportiva Palmeiras, a gente nota que aquela partida, se tivesse um desfecho diferente de uma conquista palestrina, muito possivelmente mudaria toda essa história e talvez o Palmeiras e o Palestra poderia ter interrompido toda essa sua saga gloriosa, né? Mas se formos escolher os recortes, aí são inúmeros, né? Você tem os anos 30, onde a afirmação do Palestra Itália, né, do plano patrimonial com a consolidação do primeiro estádio de concreto armado, o estádio Palestra Itália, depois a afirmação esportiva com o tricampeonato de 32, 33 e 34, os anos 40, grande rivalidade com o São Paulo Futebol Clube, nos anos 50, a conquista do campeonato mundial e das 5 coroas, depois dos anos 60, nada melhor aqui, anos 60 e anos 70, aqui com a dupla Dudu e Ademir, né, a consolidação das duas academias de futebol, né, um hiato nos anos 80, porque não dá para ganhar sempre, depois dos anos 90, na figura do Sérgio e do Brunoro, que consolidaram realmente e resgataram toda essa história com brilhantismo, né, com um trabalho competente de formar aquelas seleções que dominou durante década o futebol brasileiro paulista e com a coroação de uma conquista de Libertadores. Então são alguns extratos na história palestrina, palmeirense, diríamos assim, que nos orgulham e que nos enchem de paixão. Cada geração tem seu momento especial, né? Eu, como um filho da fila, né, da geração do leite, não tenho como não negar o grande jogo do dia 12 de junho de 93, o 4-0. O Sérgio estava lá. O Sérgio, um protagonista, o Brunoro, né, um mentor intelectual na formatação desse elenco, junto com todos os pares. Quer dizer, então, para nós, em especial, o Vence foi meu primeiro título de estádio, né? Mas ainda garoto, né, saboreando das histórias do meu avô, do meu pai, o que essa dupla, Dudu e Ademir, deixou de legado com o seu futebol mágico e encantador. Bem a propósito disso, um carioca, filho de um craque. É muito difícil, né, ter um pai craque e um filho craque. Aqui nós tivemos fenômenos. Domingos da Guia, aqueles que viram, dizem, era um fenômeno. Ademir da Guia eu tive a felicidade de ver. Não era à toa que era chamado de divino. Era demais mesmo, né? Impressionante. Ademir, você nasceu no Rio, mas hoje você não só é um paulistano, como você reside sempre ali perto do Palmeiras e tal. Quando você saiu lá de Bangu, você imaginou que a tua vida ia mudar tanto, que você viraria símbolo de um time de São Paulo? Jamais, né? Jamais. Eu nasci em 1942, então já nasci num ano assim que foi muito bom. Mas comecei a jogar no Bangu, joguei 2 anos no infantil, joguei 1 ano no juvenil e 1 ano no profissional, mas ainda estava assim jogando mais no aspirante. E quando o Palmeiras me contratou, sabia que vinha para uma grande equipe, porque o Bangu era uma equipe média, né? E que as dificuldades seriam imensas, mas jamais poderia ter noção de que eu pudesse fazer o que eu fiz, é claro que com os colegas, né? Porque a nossa equipe, a grande equipe que nós tivemos, nós tínhamos muitos craques. E, na verdade, o Dudu foi um companheiro inseparável, né? Éramos totalmente diferentes, mas a gente se dava certinho. Então, eu acho que foi isso que, na verdade, me ajudou a conseguir aonde eu pude chegar. Ô Dudu, como é que sendo tão diferentes vocês deram tão certo? É engraçado, né? Eu vim de Araraquara, era um jogador assim, um tanto meio explosivo, vivia a partida, era, como se diz, combativo, marcava, falava muito dentro de campo e acabei me dando certo com o Ademir. Tanto é que a gente fomos jogando. Um dia eu cheguei para ele e falei, pô, Ademir, você já pensou? Já fazem quase 10 anos que a gente joga junto, pô. Fazia quase 10 anos. Você vê que foi uma coisa natural, assim, que foi nascendo, né? E que eu tinha jogado uma vez só contra ele
em Araraquara, que eles foram jogar. O Palmeiras foi jogar lá. Você marcou ele? Marquei. Olha só. Marcou e me chutou também. Só que deram um lateral lá, não lembro se foi o Geraldo Couto ou o Ferrari. Deu um lateral para ele, passou a mão na bola e saiu correndo, foi lá e fez o gol. E eu corri atrás dele correndo, não consegui pegar ele. Isso que era lento. Que lento, hein, Chico? Nossa, é uma coisa engraçada a gente lembrar, né? Porque todo mundo dizia que o Ademir da Guia não ia para a seleção porque ele tinha aquelas passadas, aquela cadência e que não cabia, que a seleção tinha que ter um jogador mais rápido. Mas eu me lembro muito bem que o Dudu e o Ademir da Guia fizeram jogos históricos, né? Juntos, né? Talvez o maior deles, aí agora vocês me ajudam na memória aqui, tenha sido 5-0 no Santos, no Parque Antártico. Né? Foi 64. Foi 64. Final do ano. Final do ano. Esse jogo, eu estava no Parque Antártico. Pelé jogou todo mundo? Jogou todo mundo. Jogou todo mundo. Durval, Coutinho, Pelé e Pepe. E eles meteram 5-0. Eu me lembro bem que naquele dia, naquela semana na Pompeia, que eu sou da Pompeia, né? E a Pompeia quase toda torcia para o Palmeiras. Eu que era o filho, a ovelha negra, torcia para o Corinthians. Mas a semana inteira se passou falando do jogo. E o Santos do Pelé vem aí. Quanto vai ser? Vai ser 7-0 para o Santos, vai ser 3-0, 4-0. E eu falei, não, vai ganhar o Palmeiras. Os caras, tá puxando o saco. Eu falei, não, eu acho que vai ganhar. Porque não tem como perder. Bom, o resultado, a Pompeia inteira foi no jogo. Não cabia mais ninguém. Acho que tinha 40 mil pessoas no Parque Antártico. Me lembro bem. Passou pela televisão exatamente por causa do excesso de público que lotou o estádio. E o Palmeiras deu um show de bola. Meteu 5-0 no Santos. E eu nunca vi, na minha vida, depois do jogo, né, me lembro bem, uma das cenas que me marcou foi o Pelé abraçando o Ademir no meio campo. Não sei se trocaram camisas, né? Eu me lembro bem. Você está lembrado, Ademir? Lembro desse jogo, uma coisa extraordinária. Ganhar do Santos, ainda mais com esse placar, foi espetacular. Porque uma coisa que é bom que se diga, porque o Dudu e o Ademir da Guia eram os cérebros desse time do Palmeiras. Vamos dizer assim, das duas academias, né? Depois da segunda, né? Mais da segunda do que da primeira. Mas era o cérebro. E nesse dia, foi aí que o Palmeiras matou o Santos, né? No meio campo, no toque de bola, né? E foi um negócio fantástico, porque o Palmeiras da academia tinha a mania de fazer 1-0 e tocar a bola, segurar. E o adversário ficava doido, né? Não sabia o que fazer. Mas tem o 7-6, que é da primeira academia. É verdade. Tem o supercampeonato. Tem o supercampeonato. Aliás, nasceu a primeira academia no supercampeonato. Com certeza. Ali a formatação daquele elenco começou em 58, né? Com a aquisição do Valdir de Moraes e do Chinesinho, que vieram do Sul, né? Do Renner. Do Renner, né? Depois, o Delfino Facchino, o presidente à época, trouxe o Djalma Santos, que já era uma sumidade na lateral direita, repatriou o Jolinho Botelho graças à venda do Mazzola, né? Foi uma das maiores somas de dinheiro em termos de transação para um jogador da Europa naquela ocasião. Então deu para formar um time espetacular, né? Trouxe o Oswaldo Brandão de volta, quer dizer, então montou-se a espinha dorsal do que viria a ser o jogo da academia, né? Um conceito de jogo do Palmeiras, a partir de 58, que culminou com aquele campeonato espetacular de 1959, um super campeonato em que Palmeiras e Santos terminaram empatados, Santos com Jair da Rosa Pinto, Pagão, Pelé no início, Del Vecchio, Laércio no gol, uma seleção, né? Enfim, já com posição, o Santos montando um grande time para ganhar tudo já naquela sequência, e o Palmeiras em 3 Pelé jogos... já campeão do mundo. Com certeza. Pelé já campeão do mundo, no começo dos anos 60. Exato, tinha 19 exato. Já no início dele, mas já sendo um grande jogador, né? Mas amparado ali por jogadores, por craques, né? Por craques, é um grande time do Santos. Mas uma coisa até que eu gostaria de colocar e questionar, porque o conceito da academia, ele passa num eixo central do meio de campo do Palmeiras histórico, né? Nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40,
E o Dudu e o Ademir tiveram uma missão muito, diríamos assim, inglória, entre aspas, no sentido de ser o sucessor de Zequinha e Chinesinho, né? Porque se você pegar o conceito, até olhando os registros, né? Por exemplo, primeiro título do Palmeiras, 1920. O registro do relato do jogo dizia-se que o Palmeiras fez um jogo para parar o Paulistano. O Paulistano era uma potência, vinha de 4 títulos seguidos, era aquele time mágico, chamado como glorioso, ganhou tudo, ninguém conseguia parar ele. Frederich e companhia, né? Já era um time consagrado, era a base do time que foi campeão sul-americano, primeiro título da seleção brasileira. Então, em 1920, tem um confronto Palestra e Paulistano que para a cidade, né? E no relato do jogo, o Palmeiras ganha por 2-1 um jogo de desempate, num jogo épico. E ali já dizia que o Palmeiras conseguiu parar o jogo do Paulistano através do passing game, num jogo de se fazer academia, como o Chico falou, de troca de passe. Então tá na essência, tá no DNA do Palmeiras isso. E a construção dessas equipes dali em diante é muito curioso, porque a gente fazendo um cruzamento histórico, a gente vê muito forte um eixo central, né? Então nos anos 20 você tinha um grande cabeça de área, que era um organizador defensivo, assim como era o Dudu, e um grande meia articulador, que era o plano ofensivo, o cérebro do time. Então era o corpo e a alma, né? Nos anos 20 você detecta isso muito bem com o Ministro, né, que chegou a ser a seleção. Depois, na defesa, você tinha ali Pigali, que também participou da seleção brasileira em 1919. Depois, nos anos 30, você vai ver Ministrinho como o eixo organizador do sistema ofensivo do Palmeiras, e você vê atrás um Serafini, que depois veio jogar na Itália, na Lazio, naquele primeiro êxodo dos primeiros tempos do profissionalismo. Nos anos 40, você pega Valdemar Filme e Lima. Depois, o time campeão das 5 coroas e do campeonato mundial, Luiz Villa e Jair da Rosa Pinto. Zequinha, Chinesinho, até passar por Dudu e Ademir. Depois um hiato nos anos 80, nos anos 90, Brunoro e todos que fizeram parte daquela composição montaram o eixo novamente. César Sampaio e Mazinho, que depois resgatou o título do Brasil que nós ganhamos há mais de 20 anos. Ou seja, que foi as peças ali que movimentavam o Palmeiras, né? Outro exemplo mais recente, para ficar mais vivo, né, que todos debateram a respeito disso, a última conquista em 2012. Qual foi a grande mudança do Filipão para que o Palmeiras tivesse a estabilidade e ganhasse a Copa do Brasil? A colocação do Henrique na cabeça de área para dar o equilíbrio defensivo, que é o que faltava àquele time, e o Valdívia comandando no plano ofensivo. Então, consciente ou inconscientemente, você perpassa mais ou menos por esse caminho na história do Palmeiras. Sérgio, para você, o maior jogo com a camisa do Palmeiras foi o da quebra do Itabu, 12 de junho de 92? 92 ou 93? 93. Sem dúvida. Para mim, é o começo, né? Estava participando daquele campeonato, uma infelicidade do Veloso, machucou a mão no 4º jogo do Campeonato Paulista, e eu tinha começado minha carreira em 92 como profissional e estava vindo numa crescente muito boa. E tanto é que quando ele machucou, né, até tivemos uma reunião, fui chamado, foi engraçado que eu fui chamado para uma reunião, o Brunoro é testemunha disso, o Brunoro, o Vanderlei e o Zé Mário. E foi engraçado assim, você tem a oportunidade, né? Se você não for bem, nós vamos ter que contratar, porque eu era o prata da casa, o Veloso machucado, o César machucado, e aí o Zé Mário até falou, não, ele está aqui treinando, já faz 1 ano e meio, ele vai dar conta. Então, tudo para mim era novidade. Quando eu entrei, fui jogando, fui ganhando, a estreia contra o Santos, Ponte Preta, enfim, comecei a ganhar prêmios como melhor jogador, até chegar esse bendito jogo, onde eu falei comigo assim, pô, estou jogando, vou ser responsável aqui, eu estou subindo agora, né? Passou Veloso, passou Zete, passou Ivan, enfim, vários goleiros de uma capacidade incrível, e eu estava ali no lugar certo, na hora certa. Então eu diria que eu fui abençoado por Deus por estar esperando a minha oportunidade, e aquele era o momento. E eu fui feliz de estar naquela equipe, naquela seleção, né? Eu acho que eu fui ajudado, eu fui, sem dúvida, não só pela diretoria, Brunoro, enfim, eu conquistei a confiança da equipe, de toda a torcida, com alguns defeitos, lógico que era tudo para mim era novidade, né?
Então você vai tendo alguns percursos que você acaba errando, então eu tive muita tranquilidade, muita paciência até chegar nesse momento. E graças a Deus foi um jogo assim onde eu diria que ficou marcado na minha vida, onde eu vou, as pessoas reconhecem o título, 17 anos depois, eu fui o goleiro que fui campeão. Então, graças a Deus, eu estava ali no lugar certo, na hora certa e com certeza, para mim, foi o melhor jogo da minha vida. Brunoro, e o Palmeiras também tem o privilégio de ter feito a maior parceria da história do futebol brasileiro. Dá para fazer outro igual? Fala um pouquinho, como é que foi essa Parmalat Palmeiras? Invertendo, acho que dá para fazer outro igual. Acho que as empresas, se tivessem coragem, daria para fazer igual. Acho que é um modelo muito factível para o futebol, né? Muito factível. A construção desse projeto foi uma coisa inédita, porque o Palmeiras ele queria ter um elenco bom, porque 17, 18 anos sem ganhar. Tinha algumas pessoas do Palmeiras ligadas à Parmalat. A Parmalat tinha um time na Itália e estava começando a fazer aquisições no Brasil. E a Parmalat sempre acreditou no esporte como meio de divulgação mundialmente. Então resolveram pegar esse projeto do Palmeiras e falar, bom, vamos fazer uma coisa parecida com a Itália. E o começo foi difícil, porque a Parmalat ela nunca fez nenhum projeto em que ela não participasse da gestão em nenhum esporte. Desde a Fórmula 1, se vocês lembrarem, o carro Brabham, Parmalat, o Piquet, todos os projetos da Parmalat, ela queria participar da gestão, porque ela queria saber o que era feito com o dinheiro dela. E no meu caso, foi uma situação muito engraçada, porque eu era diretor executivo e técnico da Pirelli de vôlei. A Pirelli estava desativando o esporte lá e teve uma reunião na presidência da Pirelli para ver se a Parmalat queria pegar o vôlei. E eu passei as informações do vôlei e o presidente da Parmalat começou a falar de futebol. E eu sempre fui viciado em futebol, gostava muito, até eu sou técnico formado por hobby, né? Eu fiz um ano de treinador de futebol por hobby, já era até consagrado de vôlei e fui fazer por... Não sabia disso. Sou técnico formado. Aí ele falou assim, pô, você gosta de futebol? Gosto, pá. E aí no dia seguinte ele me chamou na Parmalat, falou para a Pirelli, ó, eu posso continuar esse assunto lá na Parmalat, tal. Eu achei que ele ia pegar o time de vôlei. O seu Grisente falou, olha, eu estou procurando um executivo aqui para tocar o projeto, eu não tenho noção disso. Você já é executivo na Pirelli, cuida de todos os esportes lá e tem um prestígio aqui, eu estou precisando, senão eu vou buscar um executivo italiano, né? Eu falei, poxa, estava saindo da Pirelli já, achava que esse modelo de ter um diretor executivo era uma coisa que poderia até ajudar o esporte, né, de uma maneira diferente. E como ajudou, né? Aí eu falei, me dá uma sala aí para mim pensar. Ele falou, uma sala? Eu falei, em 2 horas eu te resolvo isso. Aí em 2 horas eu pensei, passou um filme na minha cabeça e tal, eu falei, pô, acho que é isso mesmo. E aceitei, né? E aí nós montamos um projeto em que seria totalmente inédito, uma empresa participar da gestão junto com o clube. Aí nós resolvemos chamar de cogestão, para aí não mexia com os estatutos do clube, né? E foi um sucesso realmente. O Palmeiras e a Parmalat estipularam objetivos de quem era quem no projeto. Eu era o executivo da empresa. A gente tinha uma diretoria de estatutários também, que era o Tipulo, o Serafim e o Strufaldi. E na época era o Faquina, depois veio o Mustafa. E foi realmente um período diferente, né? Porque nós colocamos uma visão empresarial dentro do futebol, uma visão de marketing dentro do futebol. E aí começamos a trazer jogadores, que também tudo lá, os melhores jogadores, mas tinham vários jogadores que eram jogadores de potencial. Edmundo, Sérgio, Edilson, Roberto Carlos. Só que na minha concepção, até de ter sido um ex-treinador, eu sempre gostei de uma coisa que um grande técnico de vôlei falava: o time ideal ele tem que ter 2 jovens, 2 médios veteranos e 2 veteranos, né? E eu achava que um time de futebol também devia ter os jovens, o médio veterano e o veterano, né? E no Palmeiras, quando nós começamos a trazer os jogadores, eu falei para a Parmalat, nós temos que trazer jogadores que já venceram.
porque a gente está com a autoestima muito baixa, né? 17 anos sem ganhar, então a gente precisava de jogador que tivesse já tido perfil de campeão. Tanto é que em 92 nós saímos de 13º lugar no Paulista para ser vice-campeão. Mas nós trouxemos o Mazinho, o Zinho, ressuscitamos o Evair, o César, todo mundo, quer dizer, já tinha um grupo que já tinha esse perfil de vencedor. Rivaldo, né? Depois o Rivaldo foi uma outra safra. Então foi um projeto assim, muito legal, marcou muito, porque eu queria realmente mostrar para o esporte que a gente podia ter a figura também de um diretor profissional que pensasse estrategicamente. O vôlei a gente sempre pensou estrategicamente e eu tive a grata oportunidade de fazer isso. E eu tenho uma passagem muito curiosa nesse setor, porque eu sempre torci Palmeiras, e isso em qualquer lugar que eu vou trabalhar todo mundo sabe, eu sou um profissional, mas sempre torci Palmeiras. Eu vim assistir jogo do Palmeiras e ficava ali na turma do amendoim de vez em quando. Você era da turma do amendoim? Mas eu não jogava lá. Meti o pau na gente. Aí eu assistia, não, mas essa época eu não joguei, porque quando eu assisti o jogo eu era um time ruim pra dentro. Aí eu ficava ali, eu era um técnico já vitorioso de vôlei, o pessoal, assume esse time, Bruno, assume esse time. Que coisa engraçada, né? Viravam pra mim e falavam isso, né? Eu imagino, eu sou do vôlei e tal. E aí você acaba Eu chegava em casa, minha mãe era palmeirense também, ela falava assim, filho, Palmeiras só vai ganhar o dia que você for trabalhar lá. Olha que loucura. Olha que loucura. Falei, mãe, você está louco, eu sou do vôlei, vou fazer porque eu não. Isso na época das vacas magérrimas. Magérrimas, né? E aí, essa coisa engraçada, né? E aí ela morreu, nunca viu eu ser campeão, lógico. Ela não chegou a ver? Não chegou a ver. Foi um período assim, que a gente conseguiu, o elenco era muito legal, o elenco também era uma personalidade muito forte, né, certo? E eu sempre gostei disso, porque quem tem personalidade forte quer ganhar. Lógico. Né? Então, Dudu. Né? Dudu, por exemplo. Então, Desde o Antônio até o Edmundo. No começo você até... imagina, né? Bahia, então, personalidades muito fortes. Sim. E eu sempre falei assim, a gente precisa ter um time coeso em campo. Agora, o que se um é amigo do outro fora de campo, isso é outro papo. Isso é outro papo. Né? A gente precisa ter um time muito coeso em campo. Eu passei por isso com gerações de jogadores na minha equipe de vôlei também. Eu lembro de uma briga histórica do... Era o Montanaro com o William, não é? Isso era histórico. Então a gente sempre viveu isso. Então, para mim foi muito gostoso, né, passar dessa fase do vôlei para o futebol, né? E foi também difícil, porque o começo, imagina eu pedir 3 meses para fazer um planejamento. Em 3 meses de futebol, os caras queriam me matar no campeonato. Acabou o campeonato. Aí o muro do Palmeiras, Parmalat, a ilusão. Né? Eu lembro disso? Fora Parmalat. Fora Parmalat. Aí eu era do vôlei, estava estragando no futebol, não sei o quê, entendeu? Então foi legal, mas a gente formou grandes equipes, grandes amizades, né? A nossa gestão sempre foi de muita transparência com todos os atletas, né? E foi muito legal, foi um período assim. Você voltou, né? Voltei agora. Deixa uma coisa boa, volta. Então, é isso. Foi um marcante, foi uma época que a gente contribuiu não só para o futebol do Palmeiras, como para o futebol de modo geral, né? Mas meu querido Brunoro, você, naquela época, você fez uma coisa, eu não sei se você tem a dimensão, mas você montou praticamente 2 seleções brasileiras, né? Quase todos aqueles jogadores passaram pela seleção brasileira, quase todos. Né? E curiosamente, a gente estava antes do programa conversando, no meu modo de ver, eu acompanhei o Palmeiras nos seus pontos áureos e nos seus pontos de maior crise. Mas, no meu modo de ver, como jornalista, Palmeiras teve a academia, a primeira academia, a segunda academia e a era Parmalat, que marcou bastante. Né? O Corinthians sofreu que nem um camelo na mão do Palmeiras com essas 3. 74, esses 2 simpáticos jovens fizeram o Morumbi inteiro. Fica quietinho. É verdade. Na conquista do título que não veio. E você sabe que uma coisa, Dudu e Ademir da Guia, o Dudu falou há pouco que vocês se entrosaram naturalmente. E uma vez nós fizemos aqui um programa, eu e o Fernando Solera,
há um tempo com o Sócrates e o Casagrande. E era a Copa de 1994, onde a dupla de área do Brasil era Bebeto e Romário. E o Casagrande e o Sócrates ficaram revoltadíssimos, porque eles achavam que o Bebeto e o Romário não eram uma dupla, que a dupla era uma coisa que acontecia naturalmente, acontecia dentro e fora do campo. E aí eles citaram o Dudu e o Ademir da Guia. Então vamos lá. Que coisa, Vocês coisa eram engraçada. amigos Como fora do campo uma também? dupla. Ah, sim. Amigos, realmente, ou só... Não assim de toda hora estou na casa dele, ele está na minha casa. Não isso, mas a gente tem uma identificação natural, né? É difícil assim explicar. Teve alguma A gente briga se entre dava vocês bem. alguma vez? Não, Briga não. Alguma vez? Não, o Dudu era uma pessoa que ele ajudava todos os jogadores. Ele tinha alguma coisa assim já da religião dele, então ele ajudava todos nós. Por exemplo, o César, que era um pouco mais rebelde, então ele dava um conselho para o César. Ainda que o César não aceitava conselho nenhum. Era difícil. Mas ele Dar conselho para o César era uma missão difícil. Então Pior ele que não aceitava. Não. ajudava muito o Edu e o Ney. Então eu conversava muito com ele. Então ele era uma pessoa que nos orientava muito. Isso aí ele tem até hoje. Então ele é uma pessoa assim que... Eu fazia imposto de renda da moçada, né? Ah, é? Levava eles fazia para comprar tudo. apartamento, mesmo É verdade. carro, para ser cuidado, comprar carro, vamos lá, eu vou junto com vocês. Então eu fazia legal. mais ou menos isso aí, né? Esse aspecto a gente não sabe. Porque eu vim do interior, quando eu cheguei aqui eu também tive essa dificuldade. E a maioria deles também vinham do interior. Então eu procurava ajudar, aluguel de casa, comprar uma casa, um apartamento. Era Só o cara ser contador enganado. também. O Dudu era contador. Eu sou contador, Né? Ah, então por isso você tem a facilidade de fazer inclusive. facilidade tinha. Ah, entendi. Ô, Ademir, e o divino? O teu pai era divino, e claro, filho de divino, divino é. Mas como é que começou o divino no Palmeiras? Então, o meu pai, quando jogou no Uruguai I, meu filho falou, pai é Uruguai I, tem o I no final, né? Então, ele jogou um ano lá e ele ganhou esse apelido de Divino Mestre. Uhum. E em 61, quando eu cheguei aqui no Palmeiras, os jornais colocaram que o Palmeiras tinha contratado o filho do Divino Mestre. Então foi por isso que ficou o Divino. E depois de muito tempo, uma revista colocou que eu tinha herdado o Divino, mas não tinha herdado o Mestre. O Mestre não conseguia herdar, então foi só o Divino. Aí eu fiquei muito contente. Bom, tá bom, o Divino está muito bom. Então, na verdade, o apelido é do meu pai. É verdade, mas você, esse apelido caiu muito bem em você. Eu, graças a Deus, consegui jogar 16 anos no Palmeiras e a nossa época foi de muitos craques. Então, eu acho que a equipe facilita, né, quando você tem grandes jogadores, como foi a época do Brunoro também. Era uma equipe que formava de muitos craques. Então, isso aí foi muito bom. O Ademir, eu tive a honra de escrever o livro do Djalma Santos, e ele dizia assim, o Ademir jamais perdia a calma. O Ademir era muito tranquilo, ele conta de uma história que você estava na piscina, tomando sol, eles te jogaram dentro da piscina, e você simplesmente saiu nadando. Você era campeão de natação também? Em 54, fui campeão carioca pelo Bangu. Em 54. E os caras quiseram brincar com você te jogando dentro da água. Me jogaram dentro da água, me pegaram, me jogaram. E eu também nunca tinha falado nada, né? Mas eu fui campeão carioca de natação. Então, Dudu, você, como você ajudava todo mundo, é claro que você era o líder. Deixou me jogar, né? Ele deixou. Pois é, o líder é que gritava com todo mundo. Tinha que gritar com a Ademir algumas vezes ou não? Tinha. Não, de vez em quando só, né? De vez em quando, mas era difícil, né? Mas eu peguei mais essa coisa na frente da equipe quando o Brandão assumiu o Palmeiras. Porque quando ele assumiu, ele foi delegando para mim algumas orientações para mim, dentro de campo, orientar a equipe. Você era a voz do Brandão dentro de campo. Isso. Tanto é que teve uma palestra, ele chegou, pôs todo mundo sentado, pôs uma lousa
e mandou eu explicar o esquema de jogo que ele gostava que o time fizesse dentro do campo. Eu fui lá e eu expliquei. O dele, o esquema dele. É o esquema dele. O esquema dele. E eu, então, era mais. E aí ele inverteu tudo, entendeu? Favoreceu, Por isso que quando você parou de jogar, você já assumiu o time e ganhou o título de 76, que só queria quebrado pela Parmalat já com o Sérgio. Porque, então, veja bem, quem era o técnico antes de eu assumir era o Dino Sano. E eu estava como olheiro do Palmeiras. Eu ia assistir jogo aqui, jogo ali, ajudava nos treinamentos, tudo mais. Aí o Dino estava colocando o Didi de volante, que era de Rio Preto, muito bom jogador. Só que o Didi e o Ademir eram os dois, jogavam soltos. Ninguém se preocupava em cobrir, ninguém se preocupava em marcar. Quando eu assumi, eu botei o Pires ali, porque não tinha outro jogador que eu sabia dentro do plantel. Eu peguei o Pires dos juniores, que estava o seu Godet, que era o treinador. Porque eu também cheguei a treinar os juniores. Aí quando eu botei o Pires, eu mandei o Pires fazer aquilo que eu fazia. E o Pires já sabia mais ou menos. E aí, então aí ficou fácil, dali nós somos campeão. E uma equipe modesta, simples, né? Vamos fazer um rápido intervalo, estamos homenageando o Palmeiras, 100 anos de histórias. Ok, amigos, de volta a 100 anos de história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em agosto, o Palmeiras completa 100 anos, histórias maravilhosas, fantásticas, e muitos dos grandes responsáveis por essas belas histórias estão aqui conosco nesta noite de domingo. E é muito legal estar com você também. Mais uma vez, um grande 2014, ano de centenário do Palmeiras, ano de Copa do Mundo, ano de inauguração da Arena Palestra, muita coisa legal acontecendo. Chico Lenk. Eu queria perguntar para o Dudu, dando sequência, que nós fomos para o intervalo, né? Dudu, é o seguinte, você, eu me lembro bem, marcava naquela época sozinho, né? Os ataques adversários. Era aquele limpador de para-brisa na cabeça da área, mas ia para frente e fazia seus gols também. Então, como é que você vê essa mudança? Até você, como tem uma belíssima noção tática de jogo até hoje, como é que você vê essa mudança de um volante para dois volantes no futebol brasileiro? Isso te chocou um pouco no começo? Não chocou. Acontece que o futebol, de tempos em tempos, ele vai se modificando. Essa época era o 4-2-4. 4-2-4. Os laterais, eles iam até a risca do meio de campo. Praticamente dali eles não passavam. Lateral era lateral, ponta era ponta. Lateral era lateral, ponta era ponta. Então isso ficava mais fácil para mim cobrir um lateral aqui, porque a bola é uma só. Então, quando ela estava do lado direito, e nós atacávamos pelo lado direito, eu já me dirigia pelo setor direito. Já ficava por aquele setor. Quando o adversário ia dar o contra-ataque, eu já estava em cima. Estava lá em cima. Quando a jogada ia pelo lado esquerdo, eu me dirigia também para o lado esquerdo. E já ficava ali cobrindo, porque a minha função era essa. E eu sabia muito bem cobrir os dois zagueiros. Quando saiu o Luiz Pereira para um lado, eu já voltava e ficava no lugar dele. Ele passava a ser o volante e eu ficava de zagueiro. Isso era automático. Sintomático, fácil, né? Vamos dizer assim. É fácil falar. Para quem sabe tudo. Está falando é simples, né? O próprio esquema de jogo facilitava, mas isso com a orientação depois que o senhor Brandão chegou no Palmeiras. Aí ficou fácil para mim, porque eu corria menos e cobria mais. Mas quer dizer que o Brandão foi decisivo para que você e o Ademir da Guia dessem certo. Foi decisivo. O Fernando, porque quando também o adversário marcava o Ademir em cima, ele ficava para trás e eu que saía para o apoio. E aí você fazia gol também. Era alguns. De vez em quando. Fernando Galo, não muito. O grande Oswaldo Brandão, técnico da primeira academia, por exemplo, campeoníssimo em todos os lugares, ele foi jogador e foi volante, é isso? Pois é, Flávio. Você vê como não tem nada por acaso, né? Não tem coincidência, né? Você vê essa afinidade que o Dudu e o Brandão, né? Como o Dudu descreveu, como eles tinham. O Brandão, nos anos 40, ele foi um grande médio, que era volante na época, que era a função do Dudu.
E em 44 ele teve uma lesão no joelho. E naquela época não tinha todo esse aparato. Não tinha médico. Não tinha médico, não tinha como fazer a cirurgia. Ele foi desenganado, ele teve que interromper a carreira. A diretoria do Palestra, até sabedor de todas as 44 já 44 Palmeiras. Palmeiras. E sabedor de toda a sua liderança, ele já era um líder, né? Já tinha uma leitura num plano técnico e tático, convidou ele para ser treinador. E já no primeiro ano ele foi campeão, como treinador. Né? Saiu como a carreira mais ou menos do Dudu. Ele começou como técnico no Palmeiras. Começou como técnico no Palmeiras. Ele veio do Rio Grande do Sul, atuava no Rio Grande do Sul, né? Ele é gaúcho, atuava no Rio Grande do Sul, veio para o Palmeiras, né? Teve essa lesão, era o médio volante daquela equipe de 44, né? Jogou com o Oberdan, com o Turcão, com o Caieira, aquele time fantástico, né? E era pegador também. Pegador, gaúcho, viril, era o cão de guarda. Chegar junto, era o cão de guarda. Não tem conversa, menino, vai lá. Era o cão de guarda. E você vê como a história, ela tem, né, as suas repetições conscientes e inconscientes, né? Como o Dudu, que teve que parar por uma lesão e automaticamente já assumir como treinador, foi o que aconteceu com o Brandão. Ô, Fernando, né? o Nelson Rodrigues, ele dizia o seguinte, que muita gente fala em acaso, mas as pessoas não percebem como o acaso é inteligente. Pois é. Ele sabe muito bem o que ele faz. Ele sabe muito bem o que ele faz. É. Por isso que o Ademir foi cair no Palmeiras, para encontrar com o Dudu. Foram coisas do acaso. Ademir, verdade. Há um tabu. E eu tentei puxar e tal pela memória, talvez eu lembre uma ou duas vezes, de tê-lo visto cabecear. Tanto que você levantava a perna aqui quase no peito para dominar a bola, aquela bola dura, pesada, você preferia levantar, parecia um bailarino, uma coisa maravilhosa. Verdade. Você não gostava de cabecear mesmo? Não, é que eu não sabia realmente cabecear. Eu fiz alguns gols de cabeça, acho que quanto, Dudu? 4, 5? 2. Só 2? Mas eu não tinha, assim, esse dom de cabecear e nem de subir também. Não conseguia, assim, subir muito, não. Então, para mim, era complicado cabecear. Eu sempre falava pro Dudu, quando a bola vem alta, cabeceia você, toca para mim. E aí ele fazia isso direitinho, né? Então, fazia. Cabeça para pensar, né? Não, ele cabeceava, tocava para mim, eu saía jogando. Por isso que nós demos sempre certo, né, Dudu? É. Eu gostava de jogar com o Servilho. O Servilho era grandão. Nossa, e eu, quando apertava eu tocava meio alta e deixava ele distribuía de cabeça. Ele agora, fazia o pivô, né, também. Tinha muito do apertou, joga no bolão, né? Que a pessoa chamava o Ademir de bolão. Tinha muito isso também. Verdade. Né? Apertou, joga no bolão. Porque... Agora, Sérgio, vocês confidenciaram aqui, o Brunoro até falou, que eram jogadores de alto nível, guerreiros, batalhadores e, logicamente, personalidades fortes. Você chegou a ter que apartar muita briga naquela Parmalat fabulosa? Ah, umas duas, viu? Teve uma que eu cheguei atrasado, na realidade. No Morumbi. No Morumbi eu estava no gol do fundo e acabou o clássico, não me lembro se foi contra o São Paulo. Até que o Antônio Carlos brigou com o Edmundo, saiu na porrada os dois. Mas o César Sampaio conta essa história dizendo o seguinte, que todo mundo chegou atrasado, mas estava todo mundo com o saco cheio do Edmundo, então foi bem devagarzinho. Deixaram o povo comer. Eu cheguei, inclusive, quem estava apartando, acho que foi o Zé Mário, treinador de goleiro, que ele era muito, né? Era forte pra caramba. Nossa. E aí ele já enfrentei. Aí depois tivemos num outro jogo, que foi interessante, lá em Recife, foi o Palmeiras contra o Náutico. Não sei se você lembra, Bruno. Que aí, de novo, o Antônio começou a brigar com o Edmundo lá na frente, primeiro tempo. E aí acabamos tomando um gol. Eu estava na reserva esse jogo, o Veloso estava jogando. E aí quando nós voltamos pro vestiário, virado no primeiro tempo, os dois começaram a brigar, a discutir, entraram discutindo. E na entrada do vestiário começaram a discutir os dois. Aí o Antônio, naquela volúpia toda, começou a brigar e o Vanderlei falou, os dois podem sair, né? Ele era muito... O Vanderlei tinha que... E tirou os dois. Aí o Edmundo ficou quieto, mas o Antônio não. O Antônio começou... Sabe, ficar naquela... Deu uns 5 minutos nele e aí, de repente, eu estava só olhando. Aí, quando o Valdir Moraes entrou com ele com a salinha, para acalmar ele, o pessoal já estava se preparando para voltar. Era o seu Valdir, para separar a briga. Não, até então não estava brigando ainda. Eles estavam só discutindo. E aí, de repente, eu estava encostado na parede que não tinha teto. Era só uma sala e era debaixo da arquibancada, né? E aí, trancaram a porta e o seu Valdir estava lá dentro. Com o Antônio. De repente o Antônio pulou aquilo, cara. Ele subiu lá em cima e pulou para brigar com o Vanderlei.
Com o Vanderlei, aí já mudou o negócio. Aí ele pulou, quando ele pulou e caiu no chão, aí ele caiu na minha frente assim, cara, de chuteira e tal, e foi pra cima, queria brigar. Aí eu peguei ele assim, né, levantei ele assim, peguei ele, levei lá pra dentro novamente. Aí ele falava assim, me solta Veloso, me solta Veloso. Será que ele tava... Eu falei, nossa, tava feio o negócio. Aí eu peguei ele, botei lá pra dentro, falei, seu Valdir, segura aí que nós temos que voltar. E ele tava querendo, então ele ficou mesmo... Essa foi uma das brigas que eu tive que entrar para apartar, literalmente. E aí esse jogo, acho que não sei se nós ganhamos, empatamos, depois tivemos uma longa, né, reunião, o Brunoro tá sabendo, foi lá, reuniu o Brunoro, enfim, o Vanderlei, mas era dentro do campo ali. Engraçado que agora os dois são amigaços, né? O Edmundo é um cara... É incrível, mas o Edmundo ele é um cara dócil. É que ele tinha coisas que... Mas ele tem coisas assim que dá para entender, né? Ô, Brunoro, e óbvio... A vida ensina também. Não, verdade, mas é incrível. O Brunoro, 2014. Estamos em 2014. Palmeiras foi dentro do que se propôs a fazer no ano passado. Fez com correção. Ganhou a Série B. O Palmeiras... conseguiu até com uma certa facilidade o principal objetivo e estamos um ano todo pela frente aí e a gente sabe das dificuldades. O que é que o palmeirense pode esperar para esse 2014? Tá, eu só queria voltar um pouquinho no tempo, só para dar uma pitadinha aqui. Você gostou do negócio da briga, né? Eu adoro. Não, tem que ter briga, senão a coisa não anda, eu concordo. Clube italiano, tem que ter discussão. No caso da personalidade forte, não, mas tem que brigar. Vontade de ganhar. Alguém tem que falar bravo, não tem como ficar um Casa italiana é assim. Então, assim, só uma coisa que é engraçado, os tempos, né? Quando eu cheguei na Parmalat, eu tinha aquela visão do vôlei de ficar bastante tempo junto, o time, né? E no futebol já não existia mais isso, né? De me jogar 16 anos, 10 anos, quer dizer, não existia mais. Então, eu falei para a Parmalat, eu espero poder manter pelo menos um time 2 anos juntos. Eu quero que primeiro os jogadores dêem o retorno técnico para depois dar o retorno econômico. Então, eu consegui, esse é um orgulho que eu tenho, de os times lembrarem, né? Escalar o time de 93, 94, de 96, 97, entendeu? Coisa que não existia mais no futebol. Verdade. Né? E que foi muito legal. Hoje, a cada 6 meses, troca a escalação. Troca tudo. E eu consegui fazer 2 anos. Eu imagino eles ficaram 16, né? Lindo, é muito lindo isso, né? Você está ressaltando, consegui fazer 2 anos. Você vê que coisa interessante. Né? Bom, 2014, o que a gente sempre planejou, e as dificuldades são diferentes, né? As situações são diferentes. Claro. A gente acha que o Palmeiras tem que ter sempre um time muito competitivo. Muito competitivo. O ano passado a gente conseguiu ter essa competitividade, todo mundo falou que a Série B foi fácil e tal, mas a gente deixou ela fácil. Claro, né? Claro. Então a gente quer ter um time competitivo. O time competitivo, ele briga para ganhar, ele não briga para cair. Né? Então esse é o conceito que a gente quer passar para o Palmeiras. Independente de valores, essa coisa toda, o importante é que o Palmeiras tenha um time competitivo, né? Para a gente poder estar brigando na parte de cima e não na parte de baixo. Esse é o que a gente está planejando para esse ano. Bacana. Vamos seguir com a conversa do Palmeiras, mas antes eu quero passar um recado do nosso querido José Mauro Negro, conosco também em 2014, e essa empresa maravilhosa que esteve conosco durante todo o ano passado, no Troféu Mesa Redonda, muitas emoções, e a Baltec está aí novamente com mais um ano ao nosso lado e com mais novidade para você que quer impermeabilizar. Sabe aquela umidade que aparece na parede da sua casa, perto do chão, aquelas bolhas horríveis? Para acabar com o problema não adianta só pintura, não. Você tem que aplicar o Baltec Rodapé. O Baltec Rodapé é um impermeabilizante que você aplica como se fosse massa corrida na sua parede. É super fácil de aplicar e deixa acabar. O Baltec Rodapé seca muito rápido, agiliza o seu serviço, deixa tudo muito legal. Mas o Zé Mauro Negro lembra você o seguinte: você quer renovar o piso da sua casa? Você quer dar um brilho bonito, deixar com cara de porcelanato? Vai de Baltec Transparente. O Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante para pisos que deixa um brilho lindo, parecendo novo, sem quebra-quebra. Para proteger o piso da sua casa ou a parede lá fora, contra aqueles bobos lá que ficam pichando, vai de Baltec Transparente. Acesse www.baltecbrasil.com.br. Guarde essa marca,
Também em 2014, Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Legal? Brunoro, quando o Palmeiras ganhou a Libertadores? Quando o Zapata chutou, o artilheiro da Libertadores, uma coisa curiosa, o Fernando falava em coincidência, quando o artilheiro da Libertadores, batendo falta e pênalti, chutou o pênalti para fora. Qual foi a sua sensação? Bom, eu não estava mais no Palmeiras, né? Eu já tinha você saído. Você saiu? Eu não lembrava desse detalhe. Eu saí em 97. 97. Ué, eu não lembrava desse detalhe, olha que coisa. Porque ainda era o time da Parmalat. Era o time da Parmalat. Eu tinha saído um ano antes, né? 90, isso aí foi em 98. Por que você saiu? Eu sei que eu achei que eu tinha que tomar novos rumos, né? Eu acho que eu já tinha conquistado bastante coisa, mas esse dia eu estava no jogo, né? Porque eu considerava aquilo para mim um filho também, né? Claro, era o teu filho que estava lá, sem dúvida. E foi a única coisa que na minha época eu não consegui, foi o título da Libertadores, né? Então eu acompanhava torcendo muito, falava muito com o presidente, que era o presidente e tal. E eu saí, achei que era o momento de sair e montar minha própria empresa, que eu estava com uma projeção muito grande, não via no mercado nenhuma empresa de gestão, tinha muita coisa de marketing, mas não de gestão. E também eu passei uns anos sabáticos assim na Fórmula 1, fiquei 5 anos na Fórmula 1. Foi. Com o Pedro Paulo Diniz, eu queria até aprimorar meu grau de profissionalismo, uma série de coisas. E acho que eu consegui uma vivência muito grande que para mim somaria muitas coisas, né? Mas foi emocionante aquele título, bastante emocionante. E torci muito e acho que era uma coisa que a Parmalat queria muito. Era o título da Libertadores. A gente queria, quando assumiu, ser campeão de tudo, né? Mas faltava aquele negocinho, o Grisende era até doentio o negócio dele de ser campeão mundial, né? E como o Grisende foi a pessoa que acreditou muito em mim na Parmalat, que era o presidente, né? Então eu torci também muito para que isso acontecesse, para que a Parmalat, junto com o Palmeiras, né, pudesse passar essa mensagem mundialmente. Porque o projeto foi tão legal, né, dessa união, e que a gente era matéria de revista no mundo todo. Porque o futebol brasileiro conseguiu passar por uma profissionalização. Quando eu cheguei no Palmeiras, eu achei tão estranho assim, vai ser o primeiro trabalho profissional no futebol. Eu falei, mas a única modalidade profissional no país é o futebol? Como vai ser profissional? E o pior é que é verdade mesmo. Eu falei, mas que coisa estranha, né? Que todas as outras modalidades eram amadoras, o futebol era o único que era profissional. Depois falam dos nossos patrícios, né? Chamou coisa maluca, né? Eu falei, coisa maluca isso, né? Mas como é que vai ser o único trabalho profissional no futebol? O futebol era a única profissional, né? Então, era uma coisa bem legal e uma coisa que ficou muito clara, né, que eu acho que foi o sucesso da parceria, é assim, a Parmalat, a gente montou um projeto que, quando houvesse divergência, valeria a opinião do Palmeiras. Do Palmeiras? Do Palmeiras. Porque eu falei assim, a Parmalat, ela está no Palmeiras, ela não é o Palmeiras. Né? O Palmeiras é muito grande. E chegou a acontecer isso? Chegou várias vezes. Então, valia sempre a do Palmeiras. Porque eles são os donos da marca, não é a Parmalat, né? O clube é muito maior que todos nós. Conta, por exemplo, uma divergência assim que precisou ir para o tribunal de apelação, vamos dizer assim. Contratações. Contratações? Né? Contratações. E às vezes até o Palmeiras tinha razão, sim, porque às vezes a Parmalat se empolgava, né, cara? Queria isso, queria aquilo, e o próprio Palmeiras, não, acho que é muita coisa, a gente não tem também, até com a preocupação de amanhã a Parmalat sair, né? E não tem, então... Depois tinha que segurar. Dá um exemplo, vai. Rapaz, teve, deixa eu ver nomes, né? O próprio Maradona, que nós somos atrás. Maradona? Sim. Nossa. Você sabia que nós estava no Nápoles? Ele estava no Nápoles, sabe? Tentar comprar o Maradona. A Parmalat queria comprar o Maradona? Maradona. E aí? E aí fez todo o contato, eu fui falar com o Maradona, né? Ele estava onde? Ele estava saindo do Nápoles, né? Nossa, só isso? Só isso. No auge do negócio. E aí ele era uma figura controversa, né? Imagina, aquele negócio de droga, essas coisas todas, né? E o Palmeiras eu falei, a gente fez um contato e tal, eu falei, não, é melhor parar mesmo, acho complicado, eu não cheguei nem a falar com ele, fui para a Argentina,
mas não cheguei a falar com ele, né? Mas todos os contatos já tinham sido feito, né? E eu acho que o Palmeiras tinha total razão nisso, né? Mas o Palmeiras é que brecou. O Palmeiras falou, ó, a gente não concorda, né? Então, assim... Por causa do perfil dele, era isso? Do perfil, de uma série de situações, né? Então... E ele acabou indo jogar no Sevilha, um time muito menor que o Palmeiras. Não, na verdade... Só um detalhe, uma questão na minha época, né? O Edilson, como é que... Lógico que eu lembro que ele chegou no Palmeiras, ele era, acho que do Tanabi, não sei se é isso. Ele era do Tanabi, foi pro Guarani. Isso. Aí foi você da Parmalat que foram buscar o Palmeiras? Só sei que ele chegou e fomos nós. Muito bom jogador que nos ajudou muito. Foi até engraçado, porque contra o Palmeiras pelo Guarani, ele acabou com o Palmeiras. Acabou com o Palmeiras. Acabou com o Palmeiras. E aí, lá em Campinas, lembra? E o seu Grisante falou assim, eu quero aquele neguinho, Não, Bruno, eu lembro disso que eu estava do lado de um amigo São Paulino e a gente estava viajando e aí veio a notícia de que o Palmeiras, porque tem uma conversa, era assim, o Palmeiras vai contratar ou Edilson ou Edmundo, né? Um dos dois. Quem veio primeiro? Veio Edmundo, né? O Edmundo primeiro. O Edmundo veio em 92 já, final de 92, não foi? Não, 93, comecinho, né? Então, aí, os dois vieram na mesma época, contratou os dois vieram praticamente um mês de diferença. Não teve então, muita... quando contratou um, os caras, bom, então o outro tá no mercado. Disse, não, vamos contratar o outro também. Então, peraí, o cara falou, não, aí não. Aí já é sacanagem. Eu lembro até que eles dois, esse tempo, então, aí já não. O Edilson era muito bom, né? O Edilson tinha uma velocidade tremenda. Teve uma passagem não sei se você lembra dessa, do Clebão com o Edilson ainda jogando contra. Ele começou a dar essas... Acabar com o Palmeiras, o Clebão pegou ele no meio de campo e falou, não vem mandado de Pelé aqui não, hein? Deu nele no meio de campo, falou, nem dessa de Pelé aqui não. Parava, né? Aqui igual essa do Maradona, o Brunoro pode confirmar, teve o Renato Gaúcho também, né? O Palmeiras, a Parmalat queria. Antes do Edmundo, o alvo era o Renato Gaúcho. Isso aí. Logo no início. Mas teve muita coisa que o Palmeiras, acertadamente, hein? Segurou e com razão, porque ia ter problema, sabe? Muito jogador, muita coisa assim. E teve alguém que o Palmeiras queria e que a Parmalat não conseguiu ou entendeu que não? Rapaz, acho que não. O Chips já está meio gasto. Mas era assim, era muito legal essa relação, porque... Era o seu Serafim Del Grande, o homem de Serafim, o Strufaldo e o Tipulo, né? Só que assim, as compras, naquela época era mais fácil porque tinha o passe. Não era direitos econômicos, era o passe, né? Então as compras... Antes da Lei Pelé. Antes da Lei Pelé. Então a gente fazia assim, olha, estipulamos um nome. Aí o Palmeiras tinha um teto salarial. O Palmeiras. Então, às vezes tinha alguns jogadores que para vir teria que ser um pouco acima do teto. Então essa sintonia que foi muito legal. A gente também estipulou um teto para Parmalat. Para que não estipulasse... Senão estourava, né? Senão o Sérgio ia ficar muito bravo. Eu naquela época só ganhava pelo Palmeiras. Mas o que o Bruno está falando é verdade. Tinha um jogador que recebia pelo Palmeiras e pela Parmalat. Então tinha essa... Tinha esse equilíbrio. Tanto é que nós perdemos, por exemplo, o Miller, antes da Copa do Brasil. Nós perdemos a Copa do Brasil para o Cruzeiro. Porque acabou o contrato dele por uma mudança de data da CBF. A Copa do Brasil era para ser numa data e houve uma mudança. Na final. E aí ele acabou o contrato. E o São Paulo veio em cima com uma proposta muito acima dos dois tetos. Ô, louco. Nossa. E aí eu falei, ele falou, você não vai me pagar? Eu falei, não, amigo, eu não vou fugir do nosso teto, até porque depois eu vou ter que aumentar todo mundo e tal. Ele tinha um teto... para jogadores de seleção também, entendeu? E ele não era de seleção, né? Na época. Né? Era um jogador a nível de seleção, mas não era de seleção. Sim. Né? Então ele foi porque a gente achou que não podia fugir desse tipo de coisa. Quer dizer, loucura tinha limites também. Tinha, total. E tem muita lenda também, que a Parmalat pagava, não sei o que e tal. Mas o que a gente era que a gente pagava em dia, né, Sérgio? Então o salário... Nunca atrasou. O mês tinha realmente 30 dias, né? Então, além de você receber o salário em dia, passar no meio de semana, você podia pegar 2 caixas de leite para Amaral. Amaral sempre no primeiro da fila. Amaral era o primeiro. Ô Fernando, uma coisa que eu queria que você nos ajudasse a lembrar, o Palmeiras homenageou, aliás, parabéns, né, no ano passado, com uma camisa a seleção brasileira Palmeiras, no segundo jogo do Mineirão. Você lembra o time que jogou? Meu Deus do céu.
Tem duas lendas vivas aqui que estavam presentes, né? Mas a base foi no dia 7 de setembro de 65, né? Torneio de inauguração do Mineirão. Né? O presidente, à época do Palmeiras, era o Delfino Facchina, muito amigo do governador do estado de Minas Gerais, né? Até o próprio nome do estádio, né? Magalhães Pinto. Que era pai do Carlos Facchina. Exato. Né? Era depois, Delfino era tio do Carlos Facchina. Tio do Carlos Facchina. E que teve também toda essa relação com a Parmalat nos anos 90. Né? Mas aquele time fantástico. O Uruguai já todo dono de uma tradição, né? Já vindo de conquistas mundiais. Até então era a maior seleção em termos de conquistas. E coube ao Palmeiras ser um dos convidados a representar a CBD. Tem um bastidor muito interessante, porque em 51, na disputa da Copa Rio do Campeonato Mundial Interclubes, o Palmeiras, naquela ocasião, através dos seus diretores, né, do seu Ferruccio Sandoli e Mário Frugiueli, eles quiseram naquela partida, até para vingar o Maracanaço, jogar com a camiseta do Brasil, amarela. Então eles consultaram a CBD. Por ser uma competição da CBD com a anuência da FIFA, eles não permitiram. Então o Palmeiras jogou em 51 com a camiseta do Brasil e se vocês verem, notarem um detalhe, com uma bandeira do Brasil naquela final contra a Juventus de Turim. Então, como uma Jogou de amarelo, então? Não, na final de 51 não teve anuência. Jogou com a camiseta do Palmeiras, mas com um brasão bordado da bandeira nacional. E aí, nesse jogo do Mineirão... E uma contrapartida, 14 anos depois, foi esse time fantástico, né? Começava com Valdir Joaquim de Moraes no gol, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina, Ferrari, Dudu, Ademir. Depois você tinha o Servilho, Tupã e Rinaldo. Acho que esqueci de alguém. O técnico Filpo Nunes, o primeiro... O Julinho Botelho. E o Julinho Botelho. Jogou o Conde Germano. Entraram no segundo tempo, entrou o Picasso, o Germano, rodou todo o time. Rodou todo o time. Né? E o técnico, que é sui generis, o argentino Filpo Nunes, né? O único estrangeiro a comandar. Né? E tem um bastidor muito interessante, porque até o Dudu e o Ademir podem confirmar, porque existia aquela época de cortar o treinador da foto oficial, né? E ele se postou justamente sabendo, né, da lucidez histórica. Se enfiou no meio. Se enfiou no meio para marcar. Não tem como cortar. Exatamente. Então coube a honra, né? Lógico. Não gostava de aparecer. Não vale nada, né? Ademir, como é que era o Filpo Nunes? Que foi uma figura importante. A gente já falou do Brandão, foi um técnico fantástico, o Filpo Nunes era um técnico amigo. Eu adorava o Filpo, ele era muito brincalhão e ele tinha algumas coisas assim que ele inovava, né? Por exemplo, a gente tinha uma saída, treinava uma saída que tinha a número 1 e a número 2. A número 1 tocava para o Servilho e lançava o Djalma, e o Djalma lançava. Tanto que o Gildo fez o gol mais rápido lá no Maracanã, numa saída em que nós treinávamos bastante. O Djalma é o Dias ou o Santos? O Santos. O Santos. Tocava o centroavante para o meia para o lateral, e o lateral lançava essa bola para o Gildo. Tanto que o Armando Marques, ele estava de costa para o Gildo. E quando lançou e o Gildo fez o gol, até hoje ele disse que o Gildo estava na frente. Ele falou, acho que você não estava no seu campo, acho que você estava na frente. O Gildo era muito veloz, né? Muito veloz, mas o Gildo estava no campo dele. Então o Filpo tinha esse tipo de coisa. Ou seja, ele entendia de futebol, não era só folclore. Entendia, sim, entendia. Passava mais coisa pro Dudu também. Como é que era? Capitão. Mas entendia? Ele entendia. Acho que ele foi jogador. Ele queria 2 toques só na bola, 1 toque, 2 toques, 1 toque, 2 toques. Era mais rápido o jogo com ele. Aquela coisa de inverter ponta, né? Botar o ponta da direita à esquerda, bater de pé trocado, que se falava, tudo coisa dele. Isso. A gente treinava, tudo isso. Treinava, tipo de coisa. Isso aí. E ele inovava que o seguinte, terminava o jogo, depois
na terça-feira ele pegava a gente, reunia, dava nota para mim, para ele dava nota? Dava nota para gente e tal. Eu ganhava nota 8. Comentando, mas assim, uma conversa sem ser ofensiva, sem ser para denegrir. Ele não denegria ninguém. Mas tinha nota baixa. Às vezes, não. O pessoal brigava com ele. Menino Dudu, nota 8. Aí o Dudu gostava. Menino Ademir tirava que nota, velho? 8, 8,5. 10 não? Não, eles não deixavam tirar 10. Ô, louco. Eu levava 10. Ademir não levava 10? Eu errava um passo, pronto, não tinha mais jeito. Que coisa. Isso influenciava. Ele foi bacana Isso incentivava vocês? Essa Sim, nota porque dele? é uma coisa meio nova, a gente não estava acostumado. Então, o plantel nosso era muito bom, né? Essas brincadeiras entrosam, né? Ele, Fica mais... então ele chegou, ele uniu bem o plantel, entendeu? Isso faz diferença, né? Faz diferença. Acabava o jogo, a gente jogava no Rio, né? Depois vinha de ônibus para São Paulo. Parava no meio do caminho, numa churrascaria, ia jantar. Meninos, cada um pode tomar uma cerveja. Só uma, hein? Quem não tomava, dava pro outro que tomava. Bom, mas estava dentro do projeto. Eu não bebia, né? O Ademir não bebia. Então, o outro pegava a minha cerveja e tomava. Aí depois a gente vinha tudo dormindo no ônibus e tal. Tudo dormindo numa boa. E o Brandão, Ademir? O Brandão, eu adorei o Brandão. Acho que foi o técnico que mais eu pude ajudar e me ajudou também. Por quê? Porque foi uma coisa que deu certo. O Brandão, ele era uma pessoa assim muito bravo, muito brigão numa época. Só que quando ele chegou na nossa época, ele tinha envelhecido um pouco. Então ele era mais tranquilo, mais calmo. Ele, por exemplo, me colocou de capitão. Eu falava, seu Brandão, mas eu não quero ser capitão. Não, você me capitão. E eu era capitão dele. Então, eu adorei o Brandão em tudo que ele fez. Inclusive, eu acho que o Brandão fez uma coisa que parece que nos deu... nós chegamos a um ponto que eu acho que esse ponto é o que o jogador necessita ter. Num jogo no Maracanã, não sei se era contra o Vasco, contra o Flamengo, não sei. Nós chegamos no vestiário, não sei se o Dudu lembra disso, ele mandou nós sentarmos o vestiário bem amplo, nós sentarmos todos nas cadeiras, assim, né? E ele disse assim, olha, hoje eu não vou falar nada. Vou subir, vou assistir. Lá de cima. Lá de cima. E no primeiro tempo eu venho aqui. Se precisar, eu falo alguma coisa. Aí nós nos trocamos, entramos. Mas por que isso? Era alguma bronca? Porque ele entendia que o que nós íamos fazer era aquilo que ele queria. Ele já tinha passado para nós. E não era bronca, era uma espécie de técnico, não era bronca. Não precisava falar mais, nada. E nós fomos lá, nós jogamos. Quando nós retornamos, sentamos, ele falou, não vou falar nada. E não falou nada, subiu, nós fomos lá, ganhamos o jogo. Ganharam o jogo. Então, eu acho que isso aí é o mais importante que o técnico... Porque hoje você confiança que ele tinha na gente, uma confiança, porque começa o jogo, o técnico já começa a gritar com o jogador. A bola nem chegou. E a nossa equipe, ela não necessitava desse tipo de coisa. Então, eu acho que nós chegamos no topo, porque o técnico não precisava passar nada. Isso é incrível, né? Incrível. Maravilhoso. Mas é engraçado, né? Porque você pega essa época, isso é um gesto bem significativo no âmbito psicológico, né? Também. Agora, vocês são tão bons que vocês não precisam de mim. Agora, Ele o era cara nessa época maravilhoso. pensar nisso, né? Não é com o cara pensar nisso. Ele deixava a Ele era um psicólogo responsabilidade para o maravilhoso. É jogador. isso aí. Porque eu sempre digo assim, dependendo do time, eu fui treinador há 20 anos de vôlei, né? Você tem um time que às vezes você precisa ser muito treinador, que tem muitas deficiências. Você precisa treinar muito. Precisa ensinar tudo, né? Tem time que você precisa dar condição física, montar o esquema tático e administrar a cabeça. Né? Porque os caras já sabem jogar, né? Quer dizer, você dá condição física, o esquema tático e administrar a cabeça. Né? Então o técnico precisa saber ter esse discernimento, né?
E hoje você tem ferramentas para ter esse discernimento, para estudar e tal, né? Você pode ter um psicólogo que te ajuda a fazer isso, mas naquela época não. Quer dizer, o cara que já pensa assim, ele estava acima do tempo, né? Não, e ele está tão à frente do tempo histórico que ele introduz, né, o preparador de goleiro. Né? Ele que é o seu Valdir, né? Ele que alça o seu Valdir de Moraes. E o Oswaldo Brandão, ele consegue ser unanimidade nos dois maiores, né, rivais aqui de São Paulo, no Palmeiras e no Corinthians. Ele é o maior campeão. Ele foi bicampeão no São Paulo, foi bicampeão no Palmeiras, bicampeão, foi no Corinthians. Não, no Corinthians depois de 23 anos. Tirou o Corinthians da fila. 77, né? Tirou o Corinthians da fila. Ele era o técnico em 74, quando o Palmeiras não deixou o Corinthians quebrar o tabu? Sem dúvida. Quer dizer, ele segurou o tabu, ele ganhou 54... Exato. Ele era o técnico do Corinthians em 54. Exato. Aí ele não deixou quebrar o tabu em 74, foi quebrar em 77. Exato. Ô Sérgio, para a gente voltar a tocar um pouquinho no grande momento do Palmeiras, na Libertadores, você começou a campanha da Libertadores e no meio dela veio o Marcos, é isso, né? Ou era o Veloso? Não, foi o Gato Fernandes. Gato Fernandes. Eu fui campeão paulista, Rio São Paulo e brasileiro. Aí no ano de 94 nós fomos para a Libertadores, já com Copa do Brasil, acho que paulista também. E eu jogando todos esses jogos, acabei não indo muito bem na Libertadores. No jogo de lá contra o Boca Juniors eu fui expulso pela primeira vez. Uma infantilidade, uma situação onde nós estávamos perdendo. E aí eu fui pegar uma bola, o cara jogou por cima de mim, eu fui dar um empurrão nele assim, mas aí aquela história toda, né? Fui expulso e já estava num momento meio de cobrança, e o Gato Fernandes foi contratado, porque o Veloso não voltou, né? O Veloso foi embora, e aí ficou eu, o Gato Fernandes e o Marcos. Aí o Gato Fernandes começou a jogar, jogou essa Libertadores, e ele jogou a segunda, após a classificação da primeira fase, o Gato Fernandes jogou a segunda, o mata-mata. Tanto é que nós viajamos para o Japão, naquela viagem onde foi questionado por que foi viajar para lá e tal, e voltamos e jogamos contra São Paulo. E perderam. Perdemos. O primeiro jogo foi o Zete pegou tudo no Pacaembu. 0-0. Nós viajamos depois desse jogo, né? Isso. E aí nós ficamos, acho que 17 dias lá fora. Pro meio da guerra lá, né? Não, isso foi no Japão. Esse jogo foi no Japão. Aí nós voltamos, ficamos... Na Chechena foi em 94, né? Que 94, lá na Geórgia. E nós voltamos e ficamos ali no hotel na Atibaia e ficamos acho que uns 5, 6 dias treinando. E já fomos direto pro jogo, ele jogou, o Gato Fernandes jogou, eu fiquei no banco. E aí perdemos, era mata-mata, né? O Euler, se não me engano, fez um gol, 2 gols. 2 gols do Euler e o Evair de falta, 2-1. E aí ali parou, tivemos Agora, o jogo mais marcante dessa campanha, o Sérgio, era o goleiro, a goleada histórica contra o Boca, a maior goleada que o Boca Juniors tomou em todas 6-1 com menor técnico, o tal do Atique e tal. Ele se ferrou. Impecável. Foi o jogo de volta. Tecnicamente, Foi o jogo de volta. Tecnicamente, foi uma partida. Meu gol de pênalti só, foi de pênalti. Mais perfeito. Mas seria importante que você falasse do seu amigo. Eu falei 7-1, foi 6-1. Você falasse do seu amigo Marcos nesse momento de Libertadores, isso tudo. Então, ele na verdade, quando ele surgiu no Campeonato Paulista, 93, com o Veloso machucado. Ele jogava nos juniores e tal, ele subiu para a reserva. Ele já era o terceiro goleiro, ele subiu para ficar no banco comigo. Foi aí que ele foi morar na minha casa e que ficou 1 ano e meio comigo. E ainda contava as suas coisas da sua briga com a sua mulher. Nós ficamos ali como o feijão, como o Dudu Ademir, a gente teve uma amizade, lógico, de irmãos. A gente praticamente vivia junto na concentração. E, enfim, ele estava sozinho em São Paulo, nós ficamos amigos ali, treinava junto, concentrava junto, jogava junto. Então foi assim, uma amizade realmente de irmão. E aí o Marcos ficou essa convivência comigo ali todo o tempo. E depois que eu saí, o Marcos voltou para os juniores e aí ficou o Gato Fernandes. E aí eu fiquei no banco. E aí o Marcos conheci, né, até ele estourar mesmo jogar, foi 96. Ele começou a sair, eu já estava no Flamengo. Teve uma já fomos direto pro jogo, ele jogou, o Gato Fernandes jogou, eu fiquei no banco. E aí perdemos, era mata-mata, né? O Euler, se não me engano, fez um gol, 2 gols. 2 gols do Euler e o Evair de falta, 2-1. E aí ali parou, tivemos Agora, o jogo mais marcante dessa campanha, o Sérgio, era o goleiro, a goleada histórica contra o Boca, a maior goleada que o Boca Juniors tomou em todas 6-1 com menor técnico, o tal do Atique e tal. Ele se ferrou. Impecável. Foi o jogo de volta, tecnicamente, foi o jogo de volta. Tecnicamente, foi uma partida. Meu gol de pênalti só, foi de pênalti. Mais perfeito. Mas seria importante que você falasse do seu amigo.
Eu falei 7-1, foi 6-1. Você falasse do seu amigo Marcos nesse momento de Libertadores, isso tudo. Então, ele na verdade, quando ele surgiu no Campeonato Paulista, em 93, com o Veloso machucado. Ele jogava nos juniores e tal, ele subiu para a reserva. Ele já era o terceiro goleiro, ele subiu para ficar no banco comigo. Foi aí que ele foi morar na minha casa e que ficou 1 ano e meio comigo. E ainda contava as suas coisas da sua briga com a sua mulher. Nós ficamos ali, como o Dudu e o Ademir, a gente teve uma amizade, lógico, de irmãos. A gente praticamente vivia junto na construção. E, enfim, ele estava sozinho em São Paulo, nós ficamos amigos ali, treinava junto, concentrava junto, jogava junto. Então foi assim uma amizade realmente de irmão. E aí o Marcos ficou essa convivência comigo ali todo o tempo. E depois que eu saí, o Marcos voltou para os juniores e aí ficou o Gato Fernandes. E aí eu fiquei no banco. E aí o Marcos ficou nesse, né, até ele estourar mesmo jogar, foi em 96, ele começou a sair, eu já estava no Flamengo. Teve 95 para 96, eu já fui para o Flamengo, ficou o Veloso e o Marcos. Então teve um revezamento. Eu joguei, fui campeão, teve uma passagem boa, depois o Veloso voltou, 94, 95, jogou até 99 aí. E o Marcos foi revezando com o Veloso nessa... Então os três têm as suas histórias ali, ó. Tem os seus momentos. Seus momentos ali. Bacana, legal. Hoje a gente, conversando, tem muita história para contar. E o feijão? Do feijão, eu falei, daqui a pouco eu vou ter que fazer um comercial do feijão, porque todo lugar que eu vou é do feijão. Marcos conta a história. Engraçado que é assim, eu falei, Marcos, você conta muito do feijão, porque só vem essa aí pra cima de mim, pô. Porque ele escreveu o livro e falou do feijão. Né? Aí ele vai na televisão, a primeira que vem na cabeça é do feijão. Ele chegou lá pra mostrar que ele mandava em casa, ele falou pra mulher dele, pô, cadê o feijão? Não tem feijão? A mulher dele falou, batata, bife, arroz, tudo, não tinha feijão. Ela falou, tem feijão, peraí que eu vou pegar o feijão ali. Pegou a lata de feijão e me mandou. Aí eu morava lá. Eu conheço toda essa história, porque eu treinei os dois, né? Aí eu falei assim, meu Deus, agora ele vai matar ela, velho. Ele vai matar. Eu peguei, fui lá pra fora, falei, vai matar. E a hora que eu voltei, tá pegando feijão. Eu falei pra ele assim, pô, você não fez nada, velho. Ele falou, se fosse cozido... Fiquei desperdiçando comida, cara. Eu chorava. Né? Ele falou assim, ó, se você chegar lá no Palmeiras e contar pra alguém, você tá ferrado. Eu falei, pô, nós somos parceiros, você acha que Aí, imagina. Mas tem várias, né? A gente conviveu 1 ano e meio juntos, você imagina, recém-casado. E eu, pô, aquele sistema bruto da roça. Só você para levar também. um Então, amigo para morar em casa sendo recém-casado. Pra você ter ideia, né? Mas aí é que fala, o Marcão estava morando debaixo da arquibancada, em 92, 93 não tinha aquela estrutura toda, o CT. E, meu, eu jogava, ia lá conversar com ele e a gente saía junto. E por incrível que pareça, Sérgio, aí eu falei, vamos jantar na minha sogra, que eu recém-casado, tem 3 meses de casado. Aí fui jantar na minha sogra, cara, aí passou o tempo, meia-noite, 11 horas da noite, nós chegamos, portão fechado. Aí eu falei, pô, Marcão, tem um quarto lá em casa, vamos dormir lá. Aí dormimos lá e eu ia treinar. Outro dia eu treinava junto com ele, né? Já estava sendo reserva. Aí treinamos o dia inteiro. No outro dia, treinando o dia inteiro, chegou 6 horas da tarde. Ele falou, Sérgio, pô, vamos jantar na nossa sogra, porque a comida aqui cara, aí fomos de novo. Eu ia quase todo dia pra minha sogra. Essa caipirada do interior. E fomos lá, pô, aí chegou lá, deu 11 horas da noite, eu falei, Marcão, o portão vai fechar de novo. Eu falei assim, deixa, já tem um quarto na sua casa, eu vou ficar lá. Ficou 1 ano e meio comigo. E aí você imagina. Que fechava o portão, né? Então, assim, foi uma coisa de... Santo portão, né? E ele ia na casa da minha sogra, então ele fez amizade com o meu cunhado, saía. Então ele era muito carente, porque ele vivia sozinho, né? E ele fez uma amizade ali de família, ele ficou da família. Então ele ia comigo para casa dos meus pais, final de semana, ia para casa da minha sogra. E ele curtia, porque ele era o reserva, já tinha carro, já estava ganhando bem. Então imagina como é que ele... a vida dele. Você entrava, saía. Ele tinha aqueles calhambeques. Não, o Marcão em 92, 93, ele já comprava os carros que os caras tinham. Ele ganhava bem, já subiu, começou a ganhar o bicho, porque naquela época ele ganhava, né? Tinha o salário, tinha o bicho, então, mas imagina só. Cara solteiro, sozinho em São Paulo, ganhando bicho, ganhando tudo, cara. Mas e os morando de graça? Morando de graça? Morando de graça. E os Opalas, Dodge Dart? Ele tem essa mania aí. Ele comprou um Landau, né? Landau. E aí uma vez acho que não foi esse Landau, foi um Opala, aqui até depois da Copa do Mundo, ele foi andar na Marginal Tietê. Aí o carro deu um problema lá e tava ele, a sogra dele, a mulher, o cachorro, a cunhada. Ele dirigindo o carro falou assim, ó, todo mundo desce empurrar porque eu fui campeão da Copa do Mundo, não vou descer na Marginal empurrar um carro, né? Cara, ele tinha cada uma. Olha, nós estamos começando 2014 e muito vamos falar do Palmeiras. Muita coisa bonita promete acontecer na história dessa
espetacular e agora centenária, daqui a alguns meses, né? Centenária equipe do nosso futebol, que já representou o nosso país, que representou durante muito tempo a mais importante colônia, dentre tantas que compõem a cidade e o estado de São Paulo, mas a colônia italiana. O velho humorista José Vasconcelos tinha maneira de dizer o seguinte: em São Paulo, metade da população é descendente de italiano e a outra metade é italiana. E aí, aqui nessa casa, nesse programa, onde nós já tivemos um Milton Peruzzi, que criou Tudo Terminou em Pizza, depois de uma reunião do Palmeiras, todo mundo ia se matar, e a pergunta foi: como é que terminou, Peruzzi? Terminou tudo em pizza, que é o termo usado hoje. Depois tivemos também aqui, apresentando durante muito tempo, o Mesa Redonda, outro tradicionalíssimo palmeirense, palestrino, o Roberto Avalone, e a gente presta a nossa homenagem a todos esses amigos, porque também tem uma história de um programa importante, tanta gente importante que passou por aqui. Esse Palmeiras, essa Sociedade Esportiva Palmeiras, é muito importante para todos nós também, que também passou por aqui. Então é muito importante para todos nós que esse Palmeiras tenha voltado ao lugar dele nesse centenário. Quero agradecer demais ao Fernando Galupo, parabéns por toda a sua história. Obrigado, ao Sérgio, ao Brunoro, ao meu amigo Chico Lank, e deixar por último essa dupla divina. Esse Dudu e Ademir da Guia, que se encontraram por acaso, e vou relembrar de novo o Nelson Rodrigues: o acaso é bem mais inteligente do que a gente imagina. Obrigado, Dudu. Muito obrigado, Divino Ademir da Guia. Obrigado a você, meu amigo, que esteve conosco nesse primeiro domingo de 2014. Teremos muitas emoções durante todo o ano no Mesa Redonda. Um abraço. Tchau. Tchau. Descubra como são produzidos os efeitos especiais no cinema e na televisão com o Vem Comigo. Nesta segunda, 11h30 da noite. Assista agora Hoje Tem e logo após, A Máquina. Palmeiras, 100 anos de história. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais.